Você consegue imaginar um lugar na Terra que parece saído de um filme de ficção científica? Um lugar de beleza tão estonteante que foi apelidado de Capela Sistina dos Cristais, mas que ao mesmo tempo é tão perigoso que pode te matar em menos de 10 minutos? Parece roteiro de cinema, mas esse lugar existe. Escondido a 300 metros de profundidade no deserto de Chihuahua, no México, encontra-se um dos tesouros mais espetaculares e mortais do nosso planeta: a Caverna dos Cristais de Naica. Um mundo subterrâneo, onde vigas de cristal do tamanho de árvores de sequoia se entrelaçam em um silêncio de milhares de anos. Mas não se engane pela sua beleza. Este é um dos ambientes mais hostis da Terra. Um forno natural que guarda segredos que estão reescrevendo o que sabemos sobre a vida. Hoje, vamos descer até este inferno de cristal para desvendar os mistérios da Caverna de Naica. Você está preparado para descobrir como algo tão belo pode ser tão letal? E que segredos sobre a vida, e talvez até sobre outros planetas, esses cristais gigantes escondem? Fique comigo, porque o que você vai descobrir vai mudar sua percepção sobre os limites da vida. Nossa história começa no ano 2000, em uma mina de prata, chumbo e zinco, na pequena cidade de Naica. Dois irmãos, Eloy e Javier Delgado, estavam abrindo um novo túnel de ventilação, uma tarefa rotineira em seu trabalho diário. Mas o que eles encontraram naquele dia foi tudo, menos rotineiro. Ao perfurarem uma parede de rocha, eles se depararam com uma cavidade. A curiosidade foi mais forte, e ao entrarem, a luz de suas lanternas revelou uma cena de outro mundo. Eles estavam dentro de uma câmara repleta de cristais translúcidos e gigantescos, alguns tão grandes quanto postes de telefone. A caverna, com cerca de 109 metros de comprimento e um volume que ultrapassa o de 2 piscinas olímpicas, estava repleta dessas formações colossais. O maior cristal já encontrado ali mede impressionantes 11 metros de comprimento por 1 metro de largura. Imagine um prédio de 3 andares deitado. É quase isso. O geólogo Juan Manuel Garcia Ruiz, um dos maiores especialistas que estudou o local, descreveu a cena como a Capela Sistina dos Cristais, afirmando que não há outro lugar no planeta onde o mundo mineral se revele com tanta beleza. E ele não estava exagerando. As imagens do local parecem renderizações de computador, uma catedral alienígena construída por uma força desconhecida. Mas a euforia da descoberta logo deu lugar a uma dura realidade. Aquele paraíso de cristal era, na verdade, uma armadilha mortal. O que torna a Caverna de Naica tão perigosa não são os cristais em si, que apesar de enormes, são feitos de gipsita selenita, um material tão macio que pode ser riscado com a unha. O verdadeiro perigo está no ar. A caverna mantém uma temperatura constante e sufocante de 58 graus Celsius, com uma umidade relativa do ar que ultrapassa os 90%. Para você ter uma ideia, é como estar dentro de uma panela de pressão gigante. Nessas condições, o corpo humano entra em colapso rapidamente. O principal mecanismo que temos para nos resfriar é a transpiração. O suor evapora da nossa pele e leva o calor embora. Mas com a umidade em Naica beirando os 100%, o suor simplesmente não evapora. Ele escorre pelo corpo, mas não resfria. O resultado é que a temperatura interna do corpo começa a subir perigosamente. Em questão de minutos, a pessoa sofre de hipertermia, desidratação severa, confusão mental, e se não for retirada a tempo, a morte é certa. Sem um traje de proteção especial, um ser humano não sobreviveria mais de 10 minutos lá dentro. E mesmo com o equipamento, o tempo é limitado. Os cientistas que se aventuraram na caverna usavam trajes que parecem de astronautas, com um sistema de refrigeração interno e tanques de oxigênio. Mesmo assim, as expedições eram curtas e extremamente arriscadas. Além do calor e da umidade, os próprios cristais, cobertos por uma fina camada de condensação, tornam-se escorregadios como sabão, transformando qualquer passo em falso em um risco de queda grave
sobre as pontas afiadas das formações menores. Mas como um lugar assim pôde se formar? A resposta está nas profundezas da Terra. A caverna de Naica está localizada sobre uma falha geológica, diretamente acima de uma câmara de magma que fica a apenas 3 a 5 quilômetros da superfície. Há cerca de 26 milhões de anos, a atividade vulcânica aqueceu a água subterrânea a temperaturas altíssimas, infundindo-a com uma enorme quantidade de minerais, principalmente sulfato de cálcio. Essa água superaquecida preencheu as cavidades na rocha calcária. Com o passar de milhões de anos, a temperatura da água começou a baixar muito lentamente, até se estabilizar em torno dos 58 graus Celsius. Essa temperatura era o ponto perfeito, o ponto mágico para a formação de cristais de selenita. Em um ambiente estável, sem perturbações, e com um suprimento constante de água rica em minerais, os cristais tiveram tempo de crescer em uma escala monumental. Os cientistas estimam que, para um cristal crescer 1 metro de espessura, foi necessário aproximadamente 1 milhão de anos. Sim, você ouviu direito, 1 milhão de anos para cada metro. Esses gigantes de cristal são testemunhas silenciosas de um processo geológico que se desenrolou em uma escala de tempo que mal conseguimos compreender. Por si só, a existência desses cristais já seria uma das maiores maravilhas geológicas do mundo. Mas o que os cientistas descobriram dentro deles é ainda mais impressionante e tem o potencial de mudar a forma como procuramos por vida em outros planetas. Em 2017, uma equipe liderada por Penelope Boston, diretora do Instituto de Astrobiologia da NASA, anunciou uma descoberta revolucionária. Eles encontraram vida, não na superfície dos cristais, mas dentro deles, presos em pequenas bolhas de fluido, encapsulados há dezenas de milhares de anos, estavam micróbios. Usando ferramentas esterilizadas, os pesquisadores conseguiram extrair esses organismos e, em laboratório, fizeram o impensável. Eles os reviveram. Esses micróbios, que incluem bactérias e arqueias, estavam em um estado de dormência, um tipo de hibernação profunda, por um período estimado entre 10 mil e 50 mil anos. E o mais incrível é que, geneticamente, eles não são parentes próximos de nenhuma forma de vida conhecida na Terra. São organismos únicos, que evoluíram em um dos ambientes mais extremos do nosso planeta, sobrevivendo através da quimiossíntese, um processo onde a energia é obtida a partir de minerais, como sulfetos e ferro, na ausência total de luz solar. Essa descoberta é um divisor de águas. Ela prova que a vida pode não apenas sobreviver, mas prosperar em condições que antes considerávamos completamente inabitáveis. E isso tem implicações gigantescas para a busca de vida fora da Terra. Se a vida pode existir selada dentro de cristais, em um ambiente de calor e pressão extremos, sem luz, por que não poderia existir em condições semelhantes no subsolo de Marte ou nas luas geladas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado? A caverna de Naica se tornou um dos nossos melhores análogos para entender como a vida extraterrestre poderia ser. Para estudar esse ambiente único, foi criado o Naica Project, uma colaboração internacional de cientistas de diversas áreas, geólogos, químicos, biólogos e astrobiólogos. Durante mais de uma década, eles enfrentaram as condições mortais da caverna para mapear suas estruturas, entender a formação dos cristais e, claro, procurar por vida. Cada expedição era uma operação complexa e perigosa, exigindo planejamento meticuloso e equipamentos de ponta. Mas todo o esforço valeu a pena. Além da descoberta dos micróbios antigos, os estudos em Naica ajudaram a entender melhor a história climática da região e até mesmo a desenvolver novas técnicas para combater o acúmulo de minerais em processos industriais, como em usinas de dessalinização. A caverna, que só pôde ser explorada porque a companhia de mineração bombeava constantemente a água para fora, se tornou um laboratório natural sem precedentes,
Infelizmente, a era de ouro da exploração de Naica chegou ao fim. Em 2015, com o fim das atividades de mineração na área, as bombas que mantinham a caverna seca foram desligadas. A água, que por milhões de anos foi a criadora daquele espetáculo, começou a retornar ao seu nível original. A caverna está, lentamente, sendo inundada novamente. Para os cientistas, foi uma perda imensa. Aquele laboratório natural único está se tornando inacessível. Por outro lado, há uma certa poesia nisso. A caverna está retornando ao seu estado primordial, o mesmo que permitiu o crescimento dos cristais. Talvez, daqui a milhões de anos, novos cristais ainda maiores estejam se formando no silêncio e na escuridão das profundezas de Naica. O acesso hoje é praticamente impossível, e o futuro da caverna é incerto. As amostras e os dados coletados durante os anos de pesquisa são agora o único legado que temos desse lugar mágico. A Caverna dos Cristais de Naica é um lembrete poderoso de como nosso planeta é complexo e misterioso. Um lugar que nos mostra a beleza estonteante da geologia e, ao mesmo tempo, a tenacidade incrível da vida. Ela nos força a expandir nossa definição de habitável e nos dá esperança na busca por vida além da Terra. É um tesouro que foi brevemente revelado à humanidade, um vislumbre de um mundo que existe sob nossos pés, governado por tempo e pressão em uma escala que desafia nossa imaginação. E aí, o que você achou dessa jornada ao centro de um dos lugares mais incríveis e perigosos do mundo? A natureza realmente não para de nos surpreender. Se você gostou de descobrir os segredos da Caverna dos Cristais de Naica, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas apaixonadas por ciência e mistérios como você. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas explorações. Temos muitos outros lugares fascinantes para desvendar juntos. Eu vou ficando por aqui, mas te vejo no próximo vídeo. Continue curioso e até lá!